Na última terça-feira, os enfermeiros do Pronto-Socorro de Cuiabá fizeram uma manifestação pedindo a troca da coordenação do setor na unidade da saúde. De acordo com a categoria, os profissionais não estão tendo a oportunidade de diálogo com o atual responsável pelo setor. E é sobre este e outros assuntos que a gente conversa ao vivo agora com o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso, Dejamir Soares. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Vânia. Eu agradeço a oportunidade. Essa questão da gestão é um dos problemas, mas o que foi definido, o que foi resolvido depois desse encontro, dessa manifestação? Então, na verdade, a situação da gestão ela já é complexa, né? Ela já vem de 8 meses tendo problema entre coordenação e categoria, culminando na última semana com a revolta dos trabalhadores pedindo a demissão ou a retirada dela do cargo de coordenação de enfermagem. Nós tivemos reunidos com o novo secretário, o doutor Ari, que deve ter uns 12 dias na pasta, 13, e explicamos a situação, ele nos ouviu de pronto e pediu um prazo de 30 dias. Então foi concedido ao secretário de saúde um prazo de 30 dias para que nesse prazo ele ouça o outro lado e veja qual a melhor forma de resolver esse problema. Mas aqui a categoria em si não quer mais a coordenação, isso é fato. A gente acompanhou pela reportagem nessa semana, nos depoimentos, que o grande problema é a insuficiência de profissionais para atender e a pressão aumenta e a cobrança aumenta. Existe um concurso público de 2012, o senhor me falava antes da entrevista, ele foi revalidado em 2014 e o sindicato teve que recorrer à justiça para a prefeitura chamar. Pois é, o grande problema do pronto-socorro, além da falta de estrutura, a superlotação que ocorre devido à não resolutividade da atenção básica, não só em Cuiabá, em Várzea Grande, como no interior do estado todo, combina com a superlotação do pronto-socorro. Hoje, o número de profissionais que ali trabalham é insuficiente para atender a demanda, visto que o pronto-socorro hoje funciona como o grande ralo que recebe todo o contingente do estado ali dentro. Pois bem, há uma necessidade expressa de novos funcionários ali dentro trabalhando. Existe um concurso público de 2012 e esse concurso público foi revalidado até 2014. Porém, a gestão, sempre empurrando com a barriga, não dava posse a esses classificados, obrigando o sindicato a acionar o Ministério Público, que firmou um TAC com a gestão municipal para que, a partir de dezembro, fosse dado posse a esses novos classificados. Porém, a gestão novamente continuou empurrando com a barriga e aí obrigou o sindicato a entrar com um mandato de segurança. Foi concedida uma liminar, onde essa liminar ela suspende a realização do novo concurso público, que é para acontecer agora dia 25, baseado em quê? Como é que vai realizar um concurso público se eu tenho uma vasta categoria de classificados que está aguardando esse chamamento? Então, com a nova decisão da Justiça, vão ser chamados de pronto 109 enfermeiros, tá? Mas para suprir a necessidade da prefeitura, ainda necessitariam mais 300 enfermeiros. Vão ser chamados de imediato agora 300 técnicos de enfermagem, porém para satisfazer a necessidade da secretaria seriam necessários mais 700 técnicos para suprir a necessidade hoje da rede básica e secundária e terciária do município de Cuiabá. O senhor citou a infraestrutura. A estrutura tem problemas também. A reforma que foi feita não adiantou de nada. O senhor estava me contando sobre, além da inundação toda vez que chove. Isso. O pronto-socorro consumiu 5 milhões do projeto QualiSUS, obra realizada pela construtora Três Irmãos à época, na gestão do Wilson Santos, e que nada resolveu o problema. Toda vez que se chove no pronto-socorro, se alaga os setores, os pacientes têm que ser removidos. Sem falar do problema de infiltração de esgoto, que hoje cai diretamente na UTI, que possui 18 leitos. A UTI adulto tem 18 leitos. Você tem que estar afastando a cama para que os dejetos humanos não caiam sobre o paciente. Tem que estar colocando o baldinho para parar a secreção humana que escorre pelos esgotos ali dentro. Então, como é que você trata um paciente de UTI que está tomando antibiótico e você tem uma rede de esgoto aberta dentro da UTI? E o profissional de enfermagem que está exposto àquela situação? Não são raros os pacientes de UTI, os trabalhadores de UTI que desenvolvem fungos nos pulmões, desenvolvem tuberculose, né? E contraem superbactérias. Por quê? Porque não existe um ambiente salutar ali dentro. Sem falar do repouso, que a categoria de enfermagem não possui repouso no pronto-socorro. Infelizmente, ainda é costumeiro a enfermagem dormir embaixo de balcões, forrando lençóizinhos, colchõezinhos e ali eles deitam, porque não existe um repouso decente. E isso são demandas que nós já, há muito tempo estamos pontuando, tanto no Ministério Público Estadual, quanto para a gestão pública municipal.
Nós recebemos recentemente a presidente do Sindicato dos Médicos que falou sobre agressões recebidas dos profissionais em relação aos pacientes que, evidentemente, por tudo isso estão insatisfeitos. Os enfermeiros também são vítimas. O senhor relatava antes um caso ocorrido também no final do ano, que foram vias de fato. Isso. Na verdade, o médico, por ter a tratativa de doutor, ainda em suma tem um certo respeito. O profissional de enfermagem ele é o saco de pancada. Ele é o último que fala e o primeiro que apanha. Se você pega uma policlínica onde tem uma fila em média de 30 a 40 pacientes para serem medicados e você tem 4 técnicos, 3 técnicos para administrar a medicação e você não consegue dar vazão àquilo, quem está na fila com dor, ele está estressado, ele está irritado, ele sempre acha que ele é mais importante que o paciente que está sendo medicado. E aí começam os insultos, começam as agressões verbais, começam as tratativas ruins ao profissional. E isso foi um ambiente que ocorreu no mês de dezembro na Policlínica do Verdão, no período da noite, onde o técnico de enfermagem já era 2 horas da manhã, não tinham jantado, e vale ressaltar que o profissional de enfermagem recebe uma refeição às 10 horas da noite e uma garrafinha de café. Essa garrafinha de café ele tem que passar a noite inteira com ela até entregar o plantão às 7 horas da manhã. Não recebe nenhum lanche, nenhum reforço ao longo da madrugada. Então, o ambiente lá eram 3 técnicos de enfermagem atendendo a população e começavam os insultos do cidadão, até que ele não se cansado de xingar o profissional de enfermagem, ele foi lá e tomou a bandeja de medicação para ensinar como é que faz medicação. E nisso ele saiu na vias de fato, uma situação lastimável, né? Que ocorre porque nós não temos segurança nas policlínicas, nós não temos seguranças na UPA. No pronto-socorro havia esse problema, só que foi contratada uma firma de segurança patrimonial, acabou esse problema no pronto-socorro. Mas em policlínicas, nós já deparamos com ladrões arrancando o ar-condicionado da Policlínica do Verdão. E então, a maior cara de pau, ele perguntou: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou roubando o ar-condicionado, você não está vendo? O servidor não pode fazer nada. O servidor não pode fazer nada, porque ele estava armado. A polícia não fica lá, a polícia passa lá 11 horas da noite, 11 horas vai embora. Então, das 11 horas às 7 da manhã, os profissionais das policlínicas e da UPA estão sozinhos, não tem a quem recorrer. Isso porque a gente ainda não falou de Várzea Grande, por enquanto isso só em Cuiabá. Eu queria que, aproveitando já falando de Várzea Grande, falasse da gestão do Estado, o novo secretário. Parece que ele está buscando aí uma união das duas cidades, até porque, para que não haja essa briga de quem quer o paciente, né? Bom, perfeito. Eu acho que a indicação do Marco Bertulli, ele é um técnico, né, sanitarista, é professor da UFMT. E a indicação do Ari, aqui em Cuiabá também, o doutor Ari, que é advogado, mas trabalha na saúde coletiva, acho que foi muito interessante, porque os dois conseguem pensar a saúde pública como um todo. Acaba aquela situação que eu privilegio Cuiabá e detono Várzea Grande. E aí você tem que assistir briga de 2 secretários de Cuiabá e Várzea Grande se degradando por recursos. A partir do momento que essa tratativa todos passa a ser tratado, problema de Várzea Grande é problema de Cuiabá, e problema de Cuiabá é problema de Várzea Grande, porque nós somos uma cidade co-irmãs unidas pelo rio Cuiabá e não separados, porque os problemas acontecem lá e acontecem aqui. Essa política, ela começa a equacionar um problema de diferenças. Por exemplo, o repasse para Várzea Grande, hoje está na ordem de R$700 mil. O repasse para Cuiabá, R$1.300.000. Satisfaz? Não satisfaz nenhuma situação e nem outra. Por quê? Porque o grande problema da saúde pública do estado de Mato Grosso continua sendo a saúde pública que não funciona. A atenção básica, por mais que tenham bons profissionais, que tenham interesse em resolver, não conseguem resolver. Por quê? Começa lá na ponta. Tem rede de esgoto? Não, não tem rede de esgoto. Esgoto corre a céu aberto. Ali traz um monte de doença. Então a atenção básica não consegue resolver. A atenção básica não resolvendo, o paciente vai para onde? Ele vai para as policlínicas e para a UPA. Que não resolvendo, piora a situação dele, ele vai para o pronto-socorro de Cuiabá. Várzea Grande é um caso que precisa ser muito bem estudado e muito bem repensado. Mas eu garanto uma coisa: 50% dos pacientes não desaguariam em Cuiabá nem em Várzea Grande se hoje, nesta data de hoje, 16 de janeiro, os municípios do interior recebessem os repasses em tempo hábil. Eles estão há 4 a 5 meses sem repasse. Eu garanto para vocês que hoje 90% dos municípios que não plantam soja, que não são ricos, eles não conseguem ter num posto de saúde uma dipirona, um metformin para diabetes, um atenolol para pressão. Então, como é que faz? O paciente infarta lá. Vou dar um exemplo: Guarantã do Norte, time Guarantã do Norte. O paciente com crise hipertensiva não tinha atenolol. Ele resolveu fazer uma capina no quintal. Ali ele piorou, ele infartou. Dali levaram ele para Colíder. Eu acompanhei o caso. Colíder ele ficou 5 dias, estabilizou, trouxeram ele para Cuiabá, para o Hospital Geral.
onde fizeram uma revascularização do miocárdio dele. O custo foi R$25 mil. Mas peraí, o que ele precisava? Ele precisava de uma medicação que custava R$8. Então, o repasse tem que chegar em tempo hábil, mas além de chegar em tempo hábil, é necessário que o novo secretário de saúde, o Marco Bertullo, peça que se gaste bem, dê um norte, porque é inadmissível você ter pastor de igreja como secretário de saúde, boiadeiro como secretário de saúde, pedreiro como secretário de saúde, não te fazendo desses profissionais, mas parei, tem que ter pelo menos no mínimo nível superior, tomar qualificação, saber o que é gestão, o que é licitação, acessar pelo menos os programas que existem do Ministério da Saúde, pelo menos isso. Presidente, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada.